Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Estamos aqui com a nossa irmã Adriana, da cidade de Novo Hamburgo, compartilhando, coisas bem profundas, como ela chegou na casa do Senhor, já se alimentando, já chegou na mesa, né, irmã Adriana? Já chegou e já sentou e já começou a se servir, já começou a se alimentar, né, sem muitos rodeios, né? Às vezes a gente fica ali insistindo, né, com as ovelhas, mas já chegou faminta da palavra e já se sentou para se alimentar, né? E é através do alimento espiritual que a gente é transformado, que a gente é curado. Não adianta, né? Não tem outro caminho. E além disso, deixar Deus processar esse alimento dentro de nós, né? Então, eu gostaria que você compartilhasse. Fazem 2 anos e meio, mais ou menos, né, que você chegou na igreja e já se alimentou bastante, e quais foram os efeitos desse alimento, né, que você chegou tão machucada, necessitada, assim, né, do alimento espiritual, com fome de Deus, e os efeitos que essa comida, né, gerou no teu coração, que essa comida, ela é forte, né, ela vem expor, né, mesmo nosso coração. Exatamente. E eu lembro, assim, que quanto mais, né, eu me alimentava, mais eu tinha vontade de descobrir, né, todo esse manancial, assim, que Deus coloca ali. E o mais interessante é que a gente tenha todo esse alimento disponível e que a gente pode, em qualquer horário, né? Sim. Qualquer necessidade. E eu tive, assim, a graça do Senhor de ter irmãos, né, que tiveram paciência, assim, comigo, né. Na época foi o irmão Valdemar, que foi meu presbítero em Novo Hamburgo. Quando eu cheguei era ele, e ele é uma pessoa, assim, que tem muita paciência, né. Então, assim, ele esperou o tempo, assim, do Senhor processar essas curas, né, de fazer todo esse processo, assim, de eu conseguir me libertar do medo, me libertar dessa sensação, assim, de impotência, de que eu não podia fazer aquilo que Deus pede, né? E eu vejo que é uma dificuldade de muitos irmãos, essa resistência, né? Porque a pessoa se preocupa, eu me preocupava de o que eu ia falar, de como que eu ia falar, né? E se eu não sabia, o inimigo coloca na nossa mente que os irmãos vão nos julgar, que as pessoas vão nos julgar, que vão nos ver de uma forma diferente, né? E então, eu comecei a cuidar as dicas da semana, eu comecei a entrar no fluir do rio, acompanhar as rádios, eu comecei a acompanhar como os outros irmãos se comportavam, né? Por isso é importante sempre o nosso testemunho, que Deus faça essa transformação dentro de nós, mas que nós estejamos disponíveis, porque a palavra diz, né, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, para a gente poder expressar Cristo, a gente precisa ouvir a palavra, e aí a gente vai renovar a nossa mente, e a gente renovando a mente, a gente vai conseguir expressar um novo homem, né? Tudo isso que a gente está se alimentando. Porque se a gente não se colocar para Deus fazer a mudança, porque nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Eu dizia, olha, Elisama, aqui nessa área da tua vida, tu precisa, né, que Deus corrija, tu precisa que Deus te ajude a vencer, né? Eu não posso dizer para te fazer sozinha, ou para mim fazer sozinha, para o irmão. A gente precisa primeiro entender que a gente precisa da mudança naquela área, reconhecer que eu preciso, então eu vou me direcionar para um material, livre-se do medo. Aí eu vou escutar o material, vou ver o que o material me diz, e aí eu vou praticar, eu vou orar, pedir para Deus me ajudar, porque Deus vai colocar situações, Deus vai colocar circunstâncias, né? Deus vai colocar ali algo para te colocar em prática, aquilo ali, para ver se realmente tu venceu naquela área, né? É verdade. E a minha prova, assim, era uma área que eu nunca imaginei na minha vida. O irmão Valdemar disse para mim, né, que eu ia participar do grupo de louvor. Sim. Eu disse, meu Deus do céu,
Eu não tenho condições, eu não consigo, né? Eu não sei, não tem. Nunca cantei, nunca louvei, nunca adorei o Senhor, né? E aí foi muito difícil para mim. E aí no primeiro mês a gente foi no encontro em Cachoeira e o irmão que Deus colocou para mim junto no grupo, ele já foi logo chamado não foi no encontro, foi no seminário, a mesa do Senhor. No último dia, e a gente foi informado um dia antes de noite que a gente ia louvar no outro dia, né? Nossa, para mim foi muito difícil. Eu acho que eu ensaiei o louvor umas 30 vezes no hotel, para mim poder louvar, sabe, assim, porque eu tinha muito medo de errar a letra. E aí eu escutei ministrações e ali o apóstolo falava, né, que não era pra gente ter medo e que era pra gente confiar e pedir e orar para que o Espírito Santo tomasse. Porque eu não estava fazendo, louvando, ou aquele louvor, não era para os homens, era para Deus, né? E aí eu escutei o CD, eu tenho até hoje no meu carro, é o CD que eu mais escuto, porque Deus precisa ainda produzir muitas coisas dentro de mim, né? E aí eu fui aprendendo, então eu orei e entreguei para o Senhor. Mas mesmo assim, foi muito difícil, mas eu consegui quebrar algo dentro de mim. Sim. Porque o Senhor, Ele faz essa obra e nos coloca em situações e nós não podemos recuar. Nós não podemos dizer não, né? Nós precisamos fazer aquilo que Deus está nos propondo, porque Ele vai com nós, né? Ele vai por fé, né? E então a gente precisa orar, pedir para o Senhor afinar a nossa voz, pedir para Deus estar com a gente nos ensaios. A gente precisa pedir para Ele estar ali com a gente, né? Aí outra circunstância foi logo no início, que eu lembro, que foi o apacentamento, né? Antes, quando eu estava na outra denominação, a gente não tinha esse lavar os pés com os irmãos, assim, né? Então, eu achava muito estranho quando eu cheguei na igreja, que era para procurar um irmão e conversar sobre aquilo que eu estava com dificuldade, né? E aí eu fiz essa experiência também, né? Que foi um renovo na minha vida. Eu procurei uma irmã, né, e aí conversei com ela e ela me orientou, e eu agradeço muito a Deus por esses vasos que Ele tem na Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, que são as pessoas que podem nos ajudar e nos orientar pela palavra, e ela me orientou que eu deveria, né, de congregar, então, na cidade onde eu morava, né, que existe uma cadeia de autoridade, que aí tinha, né, o presbítero, que tinha os líderes de exército, de tribo, né, porque naquele primeiro momento eu ainda não tinha lido estabelecendo o modelo do monte. E a pessoa chega na Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem ordem e decência, como é a palavra do Senhor, né? Mas quando tu vem de outra denominação é difícil, porque tu já pensa que é da mesma forma, que Sim. tu chegava lá e dizia, não, eu quero louvar, eu quero cantar, eu quero orar, eu quero fazer. Não é uma direção do Espírito propriamente, né? Então, aqui quem direciona é pela autoridade, né? Pelo presbítero, né? Tudo tem ordem. Então, Deus foi fazendo todo esse trabalhar, assim, e eu fui conseguindo, né, aos poucos, vencer. E, como eu falei lá no início, os medos e as dificuldades e essa tristeza, angústia, todas essas mentiras que Satanás colocava na minha cabeça, de que eu era incapaz, né? Eu vi que Deus me preencheu, que Deus me curava através... Deus foi tirando, foi me libertando, foi quebrando todas aquelas coisas dentro de mim. Eu nunca mais me senti sozinha, irmã. Porque eu consegui entender a unanimidade, eu consegui entender o corpo de Cristo, eu consegui entender que eu posso estar sozinha em qualquer lugar, mas que eu tenho um corpo, e que esse corpo está orando sempre por mim. E quando eu tô fraca, eu lembro que tenho corpo. Glória a Deus, é verdade. E o corpo, ele traz proteção, né, para nós, gera proteção, a gente não percebe, né? Eu lembro, assim, que eu tive uma grande experiência quando eu saí do meio, né, do corpo, e aí fui para missão numa cidade longe, onde não tinha igreja, não tinha acho que um grupo familiar só, né? E naqueles momentos ali que a gente sentia falta de ir na igreja, falta do acolhimento de todo mundo, né? Apesar que a igreja, nunca uma igreja vai ser perfeita, né? Vai ter fraqueza, vai ter erros, mas ali Deus dispensa, né, a comunhão, o agir dele, né?
E aí eu vi o quão é importante nessa reunião de todos. A gente não percebe, mas ela traz muita proteção. Na palavra fala, né? O corpo, a cabeça, o corpo de Cristo gera proteção, né? Para um ajudar o outro, para que a gente tenha, né, essa mutualidade no Senhor. Né? Então, graças a Deus, que Deus operou, né, tudo isso no teu coração. E para nós encerrarmos aqui, eu gostaria que você compartilhasse também a respeito do teu grupo familiar, né, um pouquinho. Achei muito interessante, né, o modo que você compartilhou comigo outro dia a respeito de utilizar, né, as ferramentas que a gente tem. A gente tem tanta coisa no YouTube que a gente pode utilizar, né, nos momentos que a gente tá ali sozinho, não tem muitas pessoas aptas ali, né? Um grupo novo e tá fazendo online, né? Quem sabe pode incentivar muitos irmãos também a não se sentirem sozinhos, né? Na hora de fazer, que hoje a gente tem muito recurso que a gente pode utilizar, né? Muitos recursos. O que eu vejo assim que a gente colocar em prática, né? A palavra de Deus, que foi agora que eu dei esse testemunho de confessar os pecados, né, uns para os outros, para ser curado, é uma palavra que está lá em Tiago 5, né? Tiago 5,16, que diz que a gente deve praticar. Então, isso é um exemplo só, porque toda palavra, né, a gente pode colocar ela em prática, que o Senhor é fiel, né? Que todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é todas as coisas. Então, a gente precisa exercer a fé, a gente precisa ir para a mesa, porque a gente tem toda a instrução. Hoje, mais do que nunca, a gente tem ali, né, todas as reuniões que são feitas também em Cachoeira, que ficam gravadas. A gente tem as reuniões, a gente tem os cultos online no aplicativo. E me ajudou muito, porque o grupo familiar, eu tenho ele 1 ano, vai fazer 1 ano agora, né, em dezembro, no final de dezembro vai fazer 1 ano. Então, o meu líder aqui de exército me ajudou. Então já começou na pandemia, então a pandemia não é desculpa para não ter grupo. Não, muito pelo contrário. E aí Deus trouxe pessoas assim do meu círculo de trabalho e de relacionamento de outros estados, né? Porque são pessoas que eu conheço, assim, né? Então, Deus levantou e Deus tem feito algo, assim, muito tremendo. Porque mulheres, assim, com as mesmas situações que eu vivi, que Deus também mandou para o grupo, sabe? E no início, logo que a gente começou a fazer o grupo, era muito difícil as pessoas se abrirem, com a mesma dificuldade que eu tive quando eu estava na igreja, né? Que eu não conseguia falar. E as pessoas gostam de participar do grupo, querem ouvir, mas não querem falar. E aí eu preciso estimular elas a falar, né? E foi algo que o Senhor me trouxe. Assim, então, eu pegava um pequeno testemunho no Vinde a Mim, né? Ali dos irmãos, salvava ali aquele trechinho do testemunho, da pessoa testemunhando. Então eu colocava ali, quando terminava a mensagem apostólica, né, ainda tinha bastante tempo, eu botava um testemunho. Sim. Porque daí então elas viam que as pessoas testemunhavam, né? Então eu consegui fazer com que Deus tocasse no coração, porque aquilo ali, e a pessoa se identificava com o problema dela, né? Ela tem um problema de depressão, e aí a pessoa testemunha que ela venceu a depressão. Aí eu peguei e coloquei, aí logo a pessoa foi tocada e ela já se manifestou no grupo e contou o testemunho dela de como ela também está sendo curada, do que Deus está fazendo na vida dela, né? E como está sendo importante, né? Então, e essa experiência no grupo, assim, foi algo que me ajudou, sabe? Porque não tinha, eu às vezes pedia para alguma irmã orar, e todas as pessoas no grupo eram bem novinhas, não conheciam ainda, né, as coisas do Senhor. Então, eu pegava ali e depois mandava também o link do programa para a pessoa ouvir de novo, né, para ela ver na íntegra, então, né, todo o testemunho. E aí era uma forma que eu encontrei de levar elas para a mesa, né, além da TV Menorá,
que sempre eu procuro mandar a ministração pelo YouTube, porque daí ela já consegue também acessar, né, dar o like lá na página, né, para poder estar também linkada, para que ela também receba da mesa do Senhor, né, através da TV Menorá. E todos os dias, né, eu tô assim sempre levando alimento, né, e tudo, orando por todas as pessoas do grupo, para que Deus venha descortinar, porque assim como aconteceu na minha vida, que Deus transformou e está restituindo e está fazendo a obra dentro de mim, eu vejo nitidamente, sabe, como é bom quando Deus está fazendo algo assim e a gente consegue discernir que é Deus, né, que não é teu, assim, porque Deus te dá as estratégias para que tu consiga fazer a obra. Então ele capacita, né? É verdade. Tudo aquilo que a gente precisa levar naquele momento para aquelas ovelhas. Então a paciência, né? O perseverar. Eu acho que o perseverar na doutrina assim é fundamental, e perseverar nas pessoas, né? Investir na vida das pessoas, independente do dia que elas não vêm, do dia que elas não participam. E outra coisa assim que eu faço sempre no final do grupo é a caixinha de oração, mesmo sendo virtual o grupo, eu coloco a caixinha virtual ali, mostro e peço para eles colocarem as orações, né, para posteriormente testemunhar o que Deus está fazendo na vida das pessoas. E o que é interessante, eu oro então por todos também que não puderam participar. E aí, quando eles participam, eles sabem também que tem alguém orando, que mesmo que eles não participaram naquela sexta-feira, eles sentem o amor de Deus, que tem alguém orando, que tem alguém orando pelas pessoas, né? Pela vida deles, que tem alguém ali que está insistindo, que quer algo. Eles até reconhecem que é algo de Deus, que é algo bom, né, e tal. Mas muitas vezes eles são vencidos para não participar, tem algum atrapalho, alguma coisa. Mas eu vejo assim que muitos retornam, porque sabem que ali é o porto seguro de Deus, né? Que é a presença do Senhor tá ali, né? E que ali eles vão conseguir aquela paz que muitas vezes eles procuram em muitas coisas e não conseguem encontrar, né? Mas a gente já sabe, já tem essa certeza que é só em Deus, não tem outro caminho, né? Que benção. Muito legal, né? Deus traz a gente, nos cura e depois ainda nos continua esse processo, né, de trabalho no nosso coração também, auxiliando outros, né, que é muito importante. E todos nós, e a gente vai sendo curado, né, também. Nós podemos utilizar os louvores do YouTube, se a gente não sabe tocar e cantar. A gente pode utilizar agora as resenhas, né, da editora Vento Sul, falando sobre o livro, né, porque ele é 2, 3 minutos no máximo, não ocupa o tempo e ajuda, incentiva as pessoas, né, a acessar. Então tem inúmeras coisas que hoje nos ajudam, né, para que a gente possa levar a palavra do Senhor e que a gente não tema, né, não tenha medo, não tenha insegurança, porque é Deus que capacita, né, Deus vai capacitar a cada um de nós e vai nos levando, né, a esse aprendizado. Então, chegamos ao nosso final. Eu agradeço, irmã Andréia, por todo o teu compartilhar, que Deus possa te enriquecer cada vez mais, né, dando crescimento de vida a ti e a tua família, em nome de Jesus, e possa ser um vaso, né, guiado nas mãos do Senhor. Amém. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada a todos aí, Deus abençoe. Amém. Nós ficamos por aqui, então, que Deus te abençoe. Amém. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.